A graça e a paz do Senhor Jesus. Voltamos para mais um momento do Mudando de Nível para mim e para você. E hoje eu quero falar contigo sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 34 em diante, que diz assim: quando Jesus saiu do barco, ele saiu da onde? Do barco. Então ele estava fazendo uma travessia. Quando ele saiu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão de todos eles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disse: esse já é o lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. E ele respondeu: deem-lhe vocês a eles para comer, algo para eles comerem. Eles disseram: exigiria muitos denários, gastaríamos tanto dinheiro para comprar pão? E perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E olha que legal, quando eles verificaram e ficaram sabendo, eles disseram ao Senhor: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os pães e os peixes, olhando para o céu, Jesus deu graça e o abençoou. E em seguida deu aos seus discípulos, para que eles o servissem todo o povo. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram eram quase 5.000 homens. Foram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Eu acredito que aproximadamente de 16 a 20.000 pessoas comeram naquele lugar. E olha que interessante para mim e para você. Aqui nós aprendemos 4 princípios de uma multiplicação extraordinária na minha e na sua vida. Primeiro, o Senhor Jesus chega até eles e eles falam para Jesus: Senhor, despede a multidão. Os discípulos de fato tinham uma preocupação real, porque eles estavam num lugar deserto, não tinha mercado como hoje, não tinha mercearia, não tinha lugar para comprar pão para tanta gente. Então os discípulos chegam ao seu mestre e falam: Senhor, despede o povo. Nós não temos lugar para que eles possam encontrar uma cidade vizinha e compre algo para comer. Já é tarde, eles estão aqui a tarde toda conosco, já está chegando a noite, nós não temos aonde comprar. Olha para mim aqui, a preocupação deles era real, eles queriam ensinar o Senhor, mas mal eles sabiam que Jesus queria mudar o nível da fé deles. Então eles vão dar um conselho, uma orientação para Jesus. E Jesus olha para eles e diz: dê vocês a eles de comer. Eles ficam perplexos. Imagine se fosse você ou eu. Aonde nós vamos comprar tanto pão para esse povo? Sabe, ainda que tivéssemos dinheiro para comprar, nós teríamos que fazer uma encomenda muito antes. Mesmo onde nós moramos, para comprar 20.000 pães, tem que encomendar pelo menos um mês antes, para a padaria se preparar, para fazer uma grande produção e então, sei lá, e comprar para alimentar as multidões. Mas olha que extraordinário, Jesus olha para eles e fala para eles, eu imagino, não está no texto, mas Jesus fala para eles: vocês não vão comprar. Vocês vão dar para eles aquilo que vocês têm. O que vocês têm em mãos? A primeira coisa que Jesus pergunta é: o que você tem em mãos? Então eles vão verificar no meio de toda aquela gente, todo o povo, e eles verificaram que tinha 5 pães e 2 peixes. Então, era o que eles tinham na mão. E talvez hoje o Senhor está perguntando para você: o que você tem na mão para cumprir o propósito? Eu estou vendo aqui o casal Produto, está aqui conosco. Eles têm na mão uma câmera e habilidade. O que vocês têm na mão? O que você tem em mãos? Recurso, disposição, coração, força, ânimo, ideia. Eu não sei o que você tem em mãos. Talvez você ache que é muito pouco, mas na mão do Senhor, você não sabe o que isso pode se tornar. Sabe o que é legal? Depois que você sabe o que tem nas mãos, o que o Senhor falou para os discípulos, né? O que você tem em mão? Verifiquem. E eles verificaram. Então aí o Senhor manda eles assentarem. Porque quando você sabe o que você tem na mão, você sabe que não tem outra coisa ali. Eles não tinham mais nada naquele lugar. Era só 5 pães e 2 peixes. Então eles tinham que confiar no Senhor. Então o Senhor falou: descanse, assenta-te. Porque assentar fala de descansar. E quando você confia no Senhor, talvez você está vendo aqui atrás, os pastos ainda não estão tão verdejantes, mas tem algumas coisas verdes aqui. Porque quando a água vem, a palavra vem, tudo fica verde, tudo muda. Então o Senhor fala: confia. Eles confiaram. Então o Senhor fez eles assentar em pastos verdejantes, pastos verdes. Quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos do salmista Davi, que diz, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele que me conduz a águas tranquilas, que guia mansamente a águas tranquilas e me conduz.
em pastos verdejantes. E me faz assentar em pastos verdejantes. É só o Senhor. Mas para sentar em pastos verdejantes, primeiro eu preciso entender o que eu tenho em mãos, confiar no Senhor. Então Ele me leva a descansar em pastos verdejantes. E a quarta coisa, importante demais para mim e para você que acontece aqui, o Senhor fala para eles o quê? Dividir em grupo, organizar. Organizar a sua vida, organiza suas finanças, organiza o seu tempo, organiza suas prioridades, organiza o seu ministério, organiza a sua empresa, organize tudo que você precisa organizar. Sabe, querido, não tem como o Senhor, Ele até quer abençoar muitas pessoas, mas como que Deus abençoa o desorganizado? Pensa comigo, você só sabe quantos textos sobraram, porque alguém organizado ali, além de alimentar, contou quantas pessoas tinha. Só quem é organizado conta. Contou quantas pessoas tinham. Está registrado na Bíblia para mim e para você. E também contou quantos cestos sobraram. Só alguém organizado deixa relatado quantos cestos sobraram. Porque senão não tinha ali relatado para mim e para você, nós nem saberíamos quantos tinha sobrado. Poderia colocar, sobrou muitos pães, sobrou muitos peixes, mas quanto? Então alguém organizado tem a quantidade exata. Sabe? Então o Senhor fala para mim e para você aqui de planejamento, de organização, colocar prioridade no lugar de prioridade. Então, quando eles organizam, os discípulos colocam grupos assentados de 50 e de 100, Jesus pega aquilo que eles tinham nas mãos. Era o único recurso que eles tinham, é a única habilidade que eles tinham, a única disposição de coração que eles tinham, era tudo que eles tinham nas mãos. Foi na mão de quem? Do Senhor. Sabe como que você coloca tudo que você tem nas mãos, por mais pouco que você acha que seja, nas mãos do Senhor? Quando você confia nele. Quando você acredita que Ele pode mudar a situação. Então, o Senhor pega aquilo nas mãos. E a Bíblia diz que o Senhor dá graça. Ele abençoa aquilo e devolve aos seus discípulos para que eles alimentassem a multidão. Olha aqui para mim, deixa eu falar algo muito importante para você nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Quando o Senhor pede algo para você, quando Ele pergunta o que você tem, Ele não quer saber da sua força, sua habilidade ou do seu recurso. Ele quer pegar aquilo que você tem e multiplicar extraordinariamente para aumentar a sua fé. E Ele não aumenta só a minha e a sua fé. Ele muda o nível não só da minha e da sua fé. Ali Ele muda o nível da fé dos discípulos, mas Ele também muda o nível da fé daquela multidão que estava ali, que viram que o único recurso que eles tinham era 5 pães e 2 peixes. Mas todos comeram, todos ficaram fartos, alimentados, todos foram supridos. Por quê? Porque alguém confiou 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor Jesus. Olha aqui que interessante nisso tudo. O que nós aprendemos nisso tudo? Primeiro, eu preciso avaliar o que eu tenho nas minhas mãos. Depois, eu coloco isso nas mãos do Senhor. Como? Confiando nele. Então eu vou descansar em paz verdejante, eu vou dormir em paz, eu vou viver tranquilo. E aí, querido, quando eu vivo tranquilo, eu começo o quê? Organizar. Alguém preocupado não consegue organizar a sua vida. Alguém preocupado demais não consegue organizar suas prioridades. Então, quando você está descansado, você consegue organizar prioridade no lugar de prioridade, importante no lugar de importante, aquilo que é secundário no lugar de secundário. Quando você está descansado, tranquilo, você consegue organizar seu tempo de leitura, seu tempo de oração, seu tempo de afazeres, seu tempo de trabalho, você consegue fazer tudo organizadamente. E aí então, o que acontece? Vem uma multiplicação extraordinária. O Senhor quer pegar aquilo que você tem em mãos e multiplicar de uma forma que você não consegue entender. Agora, uma chave, uma revelação para mim e para você. Tinha quantos homens que comeram? 5.000. Tinha quantos pães? 5. Você consegue fazer o cálculo dessa multiplicação? Começa a calcular para você ver. De 5 pães, multiplicou 5.000. Olha só, deu 5.000 pães. 5 pães transformou mais de 5.000, se fosse só 5.000 homens, se não tivesse mulheres nem criança ali. Então, quando você coloca nas mãos do Senhor, Ele não quer para Ele. Tudo que o Senhor pede para você, mostrar o que você tem, Ele não quer reter. Ele simplesmente quer multiplicar aquilo que está nas suas mãos. Então, mudando de nível, nesse dia, fala disso. Fala de quê? De você olhar e avaliar o que você tem nas mãos. De você colocar nas mãos do Senhor, confiando nele. E você descansar, acreditar que Ele vai multiplicar o que você tem na mão. E eu quero encerrar esse vídeo falando de algo extraordinário para você. Porque aqui está falando de pão, mas como eu estou falando com você hoje, isso fala de alimento.
Sabe, aquilo que você tem nas mãos pode levar alimentos para uma multidão de pessoas que você não consegue entender quantas pessoas vão ser alimentadas. Talvez você está me assistindo agora e fala, mas eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho câmera para filmar, eu não tenho habilidade, eu não tenho nada. Mas você está assistindo. Se você está assistindo, você tem um celular. Se você tem um celular, você pode dar um clique e compartilhar. Você está pegando aquilo que você tem em mãos e alimentando inúmeras pessoas. Você não sabe a proporção disso, você não sabe o que Deus pode fazer através disso. E assim nós encerramos hoje o último vídeo dessa série, no Mudando de Nível. Se prepare para a próxima, o grande amor de Deus. Um abraço, fica com Deus.